Oi, tia. Oi, tudo bem? Tudo? Ô, tia, eu posso Hum, ficar com a câmera desligada? Não tô muito bem. Tô passando mal. tá, Posso? pode. Obrigada. De nada. Olá, tudo bem? Ana Clara, João, tudo bem com vocês? Hum? Hum. Esperar um tempinho todos se conectarem, tá? Heloísa, ativa a câmera. Heloísa, tá na aula? Deixa a caneta cair aqui. Vamos lá, então. Eu acho que hoje eu tô meio desastrada, tô deixando tudo cair. Meninos, o que que acontece? Amanhã eu passo a nota da sondagem para vocês, tá? Pedido de alguns que viajaram, eu deixei a sondagem aberta hoje. Aí amanhã eu passo o resultado para vocês, tudo bem? Outra questão, conteúdo de simulado. Conteúdo de simulado vocês podem estudar. Tudo que vai. Eu cobrei de vocês para história, capítulo 1, capítulo 2. Então, tudo que a gente viu de capítulo 1 e 2 é o conteúdo que vocês precisam estudar, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação no processo de estar estudando esse conteúdo, vocês podem me perguntar lá no Zap, que eu vou responder vocês, tá bom? Não fiquem com dúvidas, pode perguntar tranquilamente. Por isso, essa semana eu tenho que. Vou passar o conteúdo para a gente fechar o livro, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam lá, tá bom? Não tá difícil, tá tranquilo. É semelhante até o que a gente fez em sondagem desse conteúdo, tá bom? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Então, o que, que vai cair, né? Renascimento é o conteúdo e reforma protestante, tá bom? Então, os principais pontos, essas coisas. Não teremos tarefa de casa essa semana. A gente vai. A única coisa que eu vou fazer é passar conteúdo e para deixar o tempo para vocês estudarem, tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa? Se a gente vai fazer no simulado, a gente vai ter que ficar mesmo na aula do ensino? Sim, vocês vão ter que entrar. À medida que a gente for enviando os links para vocês, cada professor, vocês vão ter que acessar. Aí, tipo assim, se vai funcionar, não sei, né? Pelo menos, eu vou estar online por meia hora, das 3 às 3h30, que foi meu horário lá que colocaram. Esse horário eu vou das 3 horas. Antes das 3, um pouquinho, eu vou disponibilizar o link no grupo para vocês. Vocês vão poder acessar e vão estar fazendo a prova enquanto eu estou online. Tia, eu acho que assim, tá vendo se a gente tá fazendo simulado, não vai dar muito certo. Mas pra tirar dúvida, eu acho que dá, né? Aí dá certo. Dá certo, dá. Acontece o seguinte, que enquanto vocês estiverem fazendo a prova, vocês vão acessar outra coisa, vai travar um pouquinho, né? Agora, a questão de dúvidas.
Dúvidas vai ser semelhante àquelas dúvidas que vocês podem perguntar de uma questão de acordo com a sala de aula. Não, tia, eu não entendi tipo assim, tia, me explica isso aqui, qual é a resposta disso aqui? Essas dúvidas assim não são permitidas, porque é prova mesmo, tá bom? Uhum. Mas, por exemplo, dúvidas em questão de estrutura, daquilo que tá lá que você não compreendeu direito, você pode até perguntar, tá? Eu mesmo não tenho problema de tirar dúvida de vocês, não. O que pode acontecer, o que eu não vou fazer é auxiliar vocês a responder, se eu não posso, porque é prova, tá bom? Aí você que, por exemplo, eu vou entrar às 15 horas, aí você já terminou sua prova, entra lá e fala pra mim que você terminou. Você tá liberado, entendeu? Não, tia, eu já terminei meu simulado. Agora sim, se vai funcionar, não sei, porque falaram que a gente tem que estar online durante essas provas, né? Simulado, prova, a gente tem que estar online. Se vai funcionar, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste sexta-feira e a gente descobre como que vai ser pro restante. Porque Tia, e eu eu questionei isso para coordenação e foi o que foi me passado. é, o simulado vai ser sexta, né? Aí na próxima sexta vocês vão dar a nota ou no meio da semana? Não, aí cada professor, por exemplo, eu sou representante da turma de vocês. Terminou o simulado, eu já quero fazer as devidas correções e eu vou enviar para a coordenação. Não vou passar nota para vocês. A coordenação vai receber e é a coordenação que vai decidir como que vai fazer com essa questão. Se vai pôr no boletim, vocês vão saber a nota quando for pôr no boletim, ou se vai liberar para vocês, aí isso eu não sei, tá? O que eu posso fazer Ô, depois tia, é falar para vocês quanto cada um ficou no simulado no total, mas a média final a coordenação que vai organizar, tá? Tá bom? tia, Oi. mas tipo assim, é só você que vai ficar online com a gente, os outros professores não? Vai. Toda a Aline e a Lilian. Não sei o de inglês. Só que cada Tá. um tem um horário. Acho que a Aline é às 14 horas, a Lilian das 13 horas às 13h30. E eu fiquei das 15 às 15h30, a Aline das 14 às 14h30. Tá bom? Aí quem for terminando vai saindo, né? Se você terminou, por exemplo, igual eu estou falando, eu entro às 15, aí você já concluiu o seu simulado, tá tranquilo? Teve nenhuma dúvida? Só acessa para mim e fala que você já terminou para mim saber, tá bom? É isso. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Não? Vai dar certo, pode ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Vocês viram que eu postei o conteúdo para o simulado semana passada, né? Justamente para vocês já irem estudando, tá? Então, ou seja, eu postei tem uma semana, quase uma semana e meia, né? Travando um pouquinho. Pronto. Vou fazer então compartilhamento de tela com vocês. Semana passada a gente só corrigiu, né? Pra gente dar continuidade, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem ou tá travando? normal, tia, pra mim Normal? normal. Que bom. Achei que tava travando um pouquinho. Então vamos lá? Vamos aqui, deixa eu só posicionar. Página 42, tá? Essa atividade aqui eu corrigi, não corrigi? Corrigi. Semana passada. Só corrigir a atividade. Deixa eu só posicionar aqui. Vamos esperar abrir, né? Não sei porquê, tá meio enjoada hoje. Internet. Não era para estar, mas está.
É isso. A gente parou aqui. Reforma absolutista do governo, né? Então aqui a gente tem uma consolidação de centralização monárquica, tá? É claro que a gente passou por um processo de disputas aí, né? De disputas, como a gente estudou um pouquinho como foi a França com a Inglaterra, a organização das novas monarquias, porque a gente está estudando as monarquias nacionais, né? E agora a gente vai falar de como que se consolidou a forma absolutista do governo. E aqui a gente começa falando, né, dessa organização. Então todo o controle e o poder estava nas mãos do monarca. Então a vontade do rei passou a ser absoluta e incontestável. Então, quando a gente fala de forma absolutista de governo, vocês vão sempre frisar isso aí. Toda a vontade do rei passou a ser absoluta e incontestável. Se o rei decidisse algo, ninguém poderia ir contra. Marque isso daí, tá bom? Então, o governo então ficou conhecida, o governo nessa época ficou conhecido como uma forma de governo absolutista, absolutismo monárquico. Foi defendido por escritores, juristas, filósofos, clérigos e clérigos europeus. Então, por parte da igreja, por alguns escritores, por alguns juízes, né, que são juristas. E aí, dentro dos principais teóricos da forma absolutista, destaca alguns pensadores. Aí a gente vai falar de cada um deles. O primeiro é o Nicolau Maquiavel. Era um escritor florentino, tá? Ele era considerado o pai da ciência política moderna. Ele escreveu a obra como, por exemplo, O Príncipe. Então, ele era preocupado em justificar a governabilidade do Estado. Maquiavel ele defendia a inexistência de limites éticos ou morais para a ação do governante. Então, ele podia atualizar qualquer recurso, desde que assegurasse a ordem da governabilidade. Então, os fins justificam os meios. É uma frase conhecida dele. Não devemos, segundo Maquiavel, avaliar o ato político em si. O governante deve avaliar apenas o resultado ou as consequências dos seus atos, ou seja, o fim. Então, era necessário o julgamento ou avaliação ética dos meios para a manutenção da ordem, governabilidade do Estado, a depender da necessidade da realidade e da realidade, seria ainda preferível ao governante ser temido do que ser amado. Então, era isso que ele falava, era isso que ele defendia. Bem prático ele, assim, né? Então, ele acreditava dessa forma. Ele falava também que era importante lembrar que, apesar de defender o seu discurso de atualização de qualquer meio para a afirmação e garantia do governo, ele também lembrava que o governante não poderia furtar-se de realizar o bem, enfocando a virtude como qualidade daqueles que desejavam ser bons governantes, tá bom? Então, era isso que ele acreditava. E aí a gente entra com o filósofo Thomas Hobbes. Ele era defensor da ordem contratual do Estado. Ele publicou em 1651 a obra Leviatã. Olha só, leem para mim, alguém lê aí o significado dessa obra dele. O que ele queria dizer? Onde eu destaquei? No livro de vocês aí. Alguém gostaria de ler? Ou poderia ler? Tia, eu vou ler então. Pode ler, por favor. Leviatã. Na mitologia judaico-cristã, corresponde a um monstro marinho que habita as profundezas oceânicas. Considera-se como um ser mitológico do caos primitivo mencionado na Bíblia e cujas origens remontariam à mitologia fenícia. Isso, então é isso que ele acreditava, né?
Peraí, só um segundinho aqui, vou só responder. Só responder o Júlio aqui e eu já dou continuidade. Então, olha só. Era isso, né? Ele foi criador dessa obra, então. Meu livro saiu do lugar. Aqui. Então, o estado de natureza, né? Então, ele defendia a ausência, ó. Peraí. Na obra dele, ele procurou estabelecer a explicação da base racional para o absolutismo, justificava o poder limitado do rei a partir do conceito de estado de natureza. Esse conceito que ele utilizou era para expressar uma realidade totalmente marcada pela ausência de poder ou qualquer forma de autoridade, tá bom? Então ele diz assim, que no estado de natureza, os indivíduos eles se encontram livres e não se subordinam a nenhuma lei ou qualquer forma de governo. Então, sem a existência de um governo ou de uma autoridade reconhecida, os indivíduos se tornam egoístas, vivendo em constante e violento estado de conflito, porque buscam apenas a realização de seus interesses particulares. Para evitar, então, esse individualismo e esse conflito entre os homens, né? Ele diz o seguinte, que todos provocam a destruição de seus próprios indivíduos, eles e o monarca estabelecem um contrato. Então, no contrato, os indivíduos concordam em ceder todos os seus direitos ao monarca e atribuir mão da liberdade individual para garantir a segurança e a paz social, ou seja, que era a sobrevivência da própria espécie. Ele diz o seguinte, se o ser humano não tiver quem governa, vai entrar em caos e decadência total. Então, ele vai buscar só seus próprios interesses. Para que não aconteça, para que evitar que isso aconteça e que a espécie humana entra em estado de calamidade, então é necessário que alguém governe a humanidade, tá? Então, é por meio, portanto, desse contrato que assegurar a ordem, a paz e a sobrevivência. Marca isso aí, tá bom? Esse parágrafo de cima é isso aqui. Que todos transformem no lobo, que todos se transformem no lobo de todos. A partir desse contrato, então, a atuação dos diferentes grupos sociais, que era clero, nobreza e os grupos populares, se subordinariam à autoridade absoluta do rei. Tá bom? Então, era isso que ele queria. Já aí a gente entra na teoria de Jacques Bousset. Era um teólogo, bispo francês, defensor da origem divina do poder dos reis. Escreveu a Política extraída da Sagrada Escritura. Então, ele afirmava que todo governo era legalmente constituído, é expressão da vontade divina. Então, todo rei, toda autoridade instituída na terra é uma expressão da vontade de Deus. Segundo ele, o poder do governante tem origem divina e todos os súditos devem obedecê-lo de forma incondicional. Rebelar contra o rei era rebelar-se contra Deus. Apesar de defender a monarquia absolutista, Bousset, ele frisava, em contrapartida, a responsabilidade do rei para com seus súditos. E aí que tem uma frase dele. O trono real não é trono de um homem, mas trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se de que ele vê melhor e deve obedecer-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Era o que ele falava. Então, a corte francesa, que até então era governada pelo rei Luís XIV, era bem comandada pelo alto, ele era bem titulado como o Rei do Sol. Então, foi a que melhor expressou essa concepção de direito divino dos reis, foi justamente no seu governo, tá? No seu reinado. Ele era um defensor rigoroso de estudos de Jacques Bousset. Ele atribuiu a Luís XIV a expressão do supostamente proferida no parlamento francês no dia 3 de abril de 1665. Jesus de la Oie, Jesus
Deliat, que quer dizer eu sou a lei, eu sou o Estado, eu sou eu, tá bom? Aqui é uma imagem do rei Luís XIV. E aí a gente entra com a teoria de Jean Bodin. Ele era um filósofo e economista também francês, escreveu os 6 livros da República. Ele falava da teoria do direito divino também, e ele sustentava a fusão entre a imagem do rei e a imagem do Estado. Então, ele é testemunho das guerras civis francesas do século XVI, motivadas pelas rivalidades entre católicos e calvinistas, tá bom? Jean Bodin defendeu a restauração da ordem monárquica e o modelo do absolutismo soberano. O que quer dizer? O modelo do absolutismo soberano é totalmente autoridade dominada somente pelo rei. Segundo ele, os súditos deveriam abrir mão do direito da liberdade individual em favor da restauração da ordem da paz social. A soberania real seria perpétua e ilimitada, tá bom? Os únicos limites ao poder soberano, ou seja, do rei, veriam a ser a lei divina e a lei natural. Aí, nesse sentido, o soberano para Bodin é, antes de tudo, um servo de Deus, tá? Então, ele não era visto como o autor anterior, como uma autoridade de Deus. Pelo contrário, ele era um servo de Deus. Aí ele fala assim, Isaac acordou agora, tá meio enjoadinho, tadinho. Vocês estão ouvindo o chorinho? Todos os príncipes da terra estão subordinados à lei divina e não têm poder de contrariá-la. Se não querem ser culpados do crime de lá majestade, fazendo guerra contra Deus. Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens. É necessário lembrar-se com toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Era assim que ele acreditava. Todos eram servos de Deus e deveriam ser bem respeitados, pois representavam a imagem de Deus na terra. Tá bom? Meninos, não vou falar de tarefa hoje, vou só passar conteúdo que eu vou deixar vocês estudarem, tá? Então vamos para as próximas páginas, vamos falar da política econômica mercantilista. Aqui a gente vai entrar com a ideia de capitalismo, que é o sistema econômico baseado na administração das atividades econômicas, entre todas elas, viu? Agricultura, comércio, indústria, tá? E a sociedade capitalista, ela visa um trabalho assalariado, ou seja, um trabalho de produção assalariado. Todos aqueles que trabalham devem receber salário por isso, tá? O objetivo é justamente o produtor obter lucros. Então, gente, a partir da Baixa Idade Média, a economia agrária era uma economia típica do feudalismo. Ela foi sendo substituída por um novo modelo de economia, tá bom? E aí essa economia que foi substituindo a economia agrária no feudalismo é a economia baseada no mercado, onde há a circulação de riqueza, tá? Circulação monetária, circulação de dinheiro, voltada então para gerar excedentes e obter lucro para o produtor. Então aqui se resume o que seria o capitalismo, né? Com base nessa consolidação, as monarquias nacionais eram responsáveis por unificar seus padrões monetários, ou seja, seus juros em cima dos produtos vendidos. A economia mercantil afirmou, então, não só em função de interesse dos grupos burgueses, mas também interesse político nos novos regimes de comércio, tá bom? Então, teve a necessidade de promover e desenvolver uma economia dentro desses regimes, onde se estipulou prática de intervenção dos reis europeus em diferentes setores. E aí, esse parágrafo aqui é interessante, que a base dessa intervenção foi bem definida, de acordo com a realidade econômica vivida em cada país, em cada monarquia. Então, foram estimuladas práticas diferenciadas, mas todas elas eram orientadas para a capacitação de riqueza
e possibilitar o fortalecimento econômico de todas as monarquias nacionais nesta época, tá? O mercantilismo apresentou como um conjunto de práticas econômicas de caráter intervencionista, voltado para o processo de riquezas, tá bom? Dentro das monarquias europeias. Só um minutinho que a minha porta aqui abriu. Vou fechar. O som tá ruim? Vocês estão ouvindo muito barulho? Tá ouvindo muito barulho ou não? Mais ou menos? Então tá. Então vou deixar. Então, o mercantilismo apresentou esse conjunto de práticas econômicas, tá bom? E ela foi vigorada no século XVI ao século XVIII. Ela atuou dentro dos regimes absolutistas na Europa e aí, gente, contribuiu para o amadurecimento da ordem capitalista de produção, tá? É diferente do que a gente tem hoje? Não, nós temos esse mesmo regime capitalista, só que hoje mais aprimorado, tá bom? Tá tranquilo? Posso continuar? Vocês ainda têm dúvidas? Pode continuar? Então, como que era desenvolvido esses pressupostos aí dessa nova ordem de comércio, né? Capitalista. Vamos falar um pouquinho dela, tá? Vamos ver se eu consigo concluir. Então, a política mercantilista era levada a cabo pelas monarquias absolutistas, procurou desenvolver alguns pressupostos básicos. Primeiro, defesa da balança comercial, que era favorável, ou seja, era controle do volume de exportações, que era superior às das importações, como forma para assegurar a entrada de riqueza para o Estado, marque isso aí. Protecionismo alfandegário, ou seja, elevação das tarifas de importação, como forma de assegurar a proteção do produto nacional em relação ao produto estrangeiro. Mercantilismo, metalismo, na verdade. O metalismo era fundamentado na acumulação de metais preciosos, como o que? Ouro, prata, tá? Tudo isso para assegurar o poder e credibilidade econômica para as novas monarquias nacionais. Colonialismo, estímulo dos setores produtivos, que era a credibilidade econômica de novas monarquias, no sentido de... eu falei errado. Na verdade, isso aqui, estímulo de setores produtivos era agricultura, manufatura, construção naval, tá? No sentido de estimular a autossuficiência econômica da balança comercial favorável só para eles. A gente tem colonialismo, que era para desenvolver a exploração e a captação de riquezas pelas nações europeias, que eram definidas como metrópoles. Aí a gente tem aí regime do monopólio. Regime do monopólio era exclusividade de comércio e das riquezas coloniais para a metrópole. Tem o latifúndio monocultor, que era o desenvolvimento da produção especializada e realizada em grande escala. Regime de trabalho compulsório, que era baseado na adoção do trabalho obrigatório, que era o trabalho servil ou escravo, tá? Sobre as produções nativas da América e sobre os negros africanos trazidos do continente africano. A gente tem as restrições manufatureiras, que era proibir a instalação de fábricas ou manufaturas na colônia, isso para evitar concorrência, tá? Com a produção da metrópole. E por último, a gente tem o rígido aparato fiscal, que era controle das atividades e manifestações que estimulassem o sentimento de autonomista na colônia, tá? Aqui tem uma imagem da representação do colonialismo. Aí. E os tipos de mercantilismo agora, o que tinha, né? Então, para exercer tudo isso citado acima, todas essas práticas, tinha então um tipo de mercantilismo. Não sei se vai dar tempo de eu concluir, mas eu vou tentar, tá bom? E aí a gente vem aí, qual era
era definida de acordo com a realidade histórica vivenciada por cada país. Então, a partir dessas especificidades, a gente pode apontar estratégias desenvolvidas por Portugal, onde o Estado português desenvolveu o desenvolvimento econômico entre os séculos XV e XVI por meio do colonialismo e exploração. Nosso país foi o palco desse colonialismo. Controlava as estratégias das regiões do planeta ricas em especiarias. Então, Portugal foi a primeira grande potência econômica nos tempos modernos. Depois vem a Espanha, que desenvolveu no século XVI a XVII por meio do bulionismo, que era fundamentada na acumulação de metais preciosos, a utilização das riquezas metálicas americanas, porém não se fez acompanhar com os investimentos nos setores produtivos da monarquia espanhola, tá? Aí a gente tem a França, que desenvolveu no século XVII e XVIII, pouquinho depois da Espanha. Teve um desenvolvimento nos setores produtivos para assegurar a acumulação de capital. Conceito político foi concebido pelo ministro Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert, que foi chamado de colbertismo, priorizou a produção de manufaturas de luxo, produção agrícola, construção naval. E a gente tem a Inglaterra, que procurou priorizar o desenvolvimento dos setores produtivos do século XVII e XVIII. Então, nós sabemos que a Inglaterra desenvolveu fábricas, né, com textura, manufatura têxtil. Foi um campo muito privilegiado para a Inglaterra, porque foi o único país a iniciar isso. Foi a primeira revolução industrial que se teve, foi lá. O objetivo era investir investir na poderosa Ravitária para acumular riquezas, tá? Na poderosa, como que fala, gente? O livro traz como marinha mercante, que eu quero dizer isso. Ela investiu na Revolução Industrial, na construção de fábricas têxtil e também no comércio por meio do comércio marítimo, tá? Então, o objetivo dela era sempre conseguir esse controle comercial, estar na frente dos demais, acumular riquezas para si. A Holanda já se fortaleceu investindo na construção naval, considerou como carreteiros do mar. Então, os holandeses, durante o século XVII, dominaram os fretes navais do mercado europeu. No contexto das grandes navegações oceânicas, França, Inglaterra e Holanda, eles eram bem comuns. Eles investiram na construção naval como estratégia de ter recursos, né, para ganhar aí os cofres monárquicos. Então, além disso, as metrópoles também enriqueceram a partir da pirataria ou navegação do corso, que tinha o objetivo de promover militarmente saque dos navios mercantis, em especial os galeões espanhóis, que saíram da América com os valiosos carregamentos de ouro e prata, tá bom? E tem aí os corsários, que eram os piratas recrutados por essas monarquias. Então, o sentido era, por meio de saque de pilhagem, eles assegurar as fortunas em metais preciosos, tá? É importante a gente falar também que, com o tempo, a capitalização ou o lucro que era obtido por esses grupos mercantis burgueses ou pelos governantes monárquicos foi mudando. Então, teve um desenvolvimento de novas tecnologias, como a invenção da máquina a vapor no século XVIII, contribuiu para alterar em parte a lógica da política mercantilista a favor da ordem capitalista de produção. Teve a ampliação da capacidade produtiva das fábricas com os novos recursos tecnológicos, como a máquina a vapor, por exemplo, que exigia uma ampliação do número de pessoas, né, para que conseguissem, então, consumir, produzir, né, uma produção bem elaborada nas máquinas. E aí, as relações servis e escravistas de produção
elas continuaram, né, no meio dos novos fabricantes e deveriam, então, essa relação de mão de obra escrava deveriam ser substituída por novas relações, que seriam as relações assalariadas, que é o que nós temos hoje, trabalho para receber um salário no final do mês, tá? E aí também não pode se deixar de falar e nem descartar as atividades de lucro, tá? Que seriam a atividade de mercado, presença nas relações serviços escravistas. Então, em favor dos trabalhadores livres, todos eram assalariados, tá bom? E a nova ordem capitalista afirmou-se como estratégia econômica e social a partir do século XVIII e XIX. E, gente, continua em vigor até hoje. Até hoje a gente vive essa sociedade capitalista aí. Vocês têm alguma pergunta? Porque a gente concluiu, então, o nosso livro 2 de História. Nós só voltaremos agora com o livro 3. Não vou passar a tarefa desse finalzinho para vocês estudarem para a prova, tá? Para o simulado. Vocês têm perguntas? Dúvidas? Pergunta, dúvidas? Hein? Não? Tranquilo? Então, ó, só para reforçar, nosso tempo está acabando. Aqui está falando que agora se encerra automaticamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem lá no Zap que eu oriento vocês nessa questão, tá bom? Viu? Ninguém quer falar nada? Tranquilo? Sim? Então tá bom, então. Então, tenha uma boa tarde. A gente se encontra amanhã com ciências, tá? Meninos, então tá bom. Tchauzinho. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá para esclarecer, tá bom? Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.